Eu queria saber se tem algum lugar vago no seu lado. E você pode levantar a sua mão lá em cima e falar assim: tem um lugar aqui, ó, levanta a mão. Se tiver um lugar, fique com a mão levantada, por favor. Quem tem um, dois, fica a mão levantada. Vocês que estão aí atrás, estão vendo aqui o pessoal, se os voluntários puderem nos ajudar aqui nas laterais. Fique com a mão levantada, por favor, para que todos possam sentar. Tem pessoas em pé lá atrás. A casa está cheia, a casa está linda, amém? Fique com a mão levantada, para que possamos acomodar todos os irmãos nessa noite, amém? Você que está nos visitando, tem alguém nos visitando pela primeira vez? Eu posso te conhecer, não é lugar agora. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, você pode levantar as suas mãos lá em cima, para eu te ver aqui, ó, lá atrás. Aqui desse lado tem alguém nos visitando. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos, é bom receber vocês. Eu sei que essa noite temos familiares aqui, temos amigos que vieram nessa noite linda prestigiar alguém, mas acima de tudo, entender o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Amém? Enquanto as nossas crianças vão saindo, o ambiente vai se aquietando. Precisa de mais alguém? Eu acho que sim. Tem mais algum lugar do seu lado? Se você puder levantar as suas mãos para ajudar os irmãos. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Você que está de casa, você que está nos visitando, você que já faz parte da nossa casa, talvez você está chegando recente aqui no nosso meio, na nossa casa Mevan Campinho. Eu quero dizer a você que há um sentido de estarmos aqui nessa noite. E ele foi muito bem deixado claro aqui por toda a arte, né? Expressada através dos instrumentos, das crianças, da dança. Tudo expressou o verdadeiro motivo de estarmos aqui nessa noite. Eu não sei você, queria que o ambiente se aquietasse um pouquinho, se os voluntários pudessem nos ajudar lá atrás, só para as crianças e os tios que vão servir as nossas crianças estarem lá, e os artistas que estão bebendo água, né? Artistas, né? Mas há um motivo real de estarmos aqui. Eu não sei você, esse mês de dezembro é um mês tão corrido, né? Hoje já é dia 15, você já reparou que hoje já é 15 de dezembro? E todo ano é igual, não muda, né? A gente jura, a gente faz planos, não, mas esse ano vai ser diferente. Quem já fez isso? Não me deixa sozinha aqui. Não, esse ano eu vou me organizar com antecedência. Não, esse ano não. E a gente sabe que não é a data exata do nascimento do nosso Senhor Jesus, ela aponta, é uma data comercial, que a gente aproveita para entender profeticamente o seu significado. A gente sabe que não é a data do nascimento do nosso Senhor. Mas a gente aproveita não só para estar em casa no dia 24, no dia 25, eu imagino que você já está fazendo os seus planos, com toda a sua comida, e tantos planos que a gente faz no mês de dezembro, mas não só de estarmos em casa, em comunhão, mas como numa noite linda como essa. Mas eu não sei você, os anos vão se passando, e a gente que é cristão há muitos anos, e já conhece o Senhor Jesus há anos, e você que talvez conhece Jesus há anos, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela estava falando acerca de um princípio bíblico, e ela falou: pastora, eu já ouvi esse princípio tantas vezes, mas parece que um dia ele saltou como revelação para mim. Sabe, como o batismo, como a Santa Ceia, como entregarmos os nossos dízimos, coisas que a gente faz no automático, mas parece que tem um dia que ele chega como revelação ao nosso entendimento. E essa data que a gente aproveita não só para estar com a família, mas estar aqui como igreja, a gente precisa de fato sair de uma noite linda como essa, que vão ter tantos registros nas redes sociais, e aí sim, a gente aproveita a rede social para isso, né? Para propagar a mensagem do Evangelho. Uma noite com tantos registros da nossa alma, na nossa vida, e a gente acaba se esquecendo
Não é uma frase de efeito para uma noite dessa, não. Fique tranquila, tranquilo. É que de fato, a gente acaba se esquecendo do verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui. Do nosso Deus, como em João 3,16, que é um texto tão conhecido e quase ficou infantilizado o texto, né? Porque Deus amou. Tem uns sussurros aí, mas eu acho que vocês sabem. E a nossa vida vai passando. E a nossa correria, nós vimos aqui a encenação das 10 virgens. As 5 nécias, mas o original no grego dessa palavra nécia é louca mesmo, tá? E as 5 prudentes. Mas por que Jesus chama elas de loucas? Que forte! Porque Jesus deixou essa parábola chamando elas diretamente de loucas. Eu não vou ler agora Mateus capítulo 25, depois você vai para casa e faz o seu dever de casa. Mas fala que quando ouviu-se a voz, ainda não foi o momento, mas ouviu-se ainda a voz, elas tiveram algum tempo ali ainda de conversar e de pedir às prudentes o azeite. E quando elas foram, você conhece a história, foi muito bem encenada. E a minha pergunta é, nos dias que nós vivemos, de tanto entretenimento, de tantas vozes, de tanta distração, o que nós realmente temos perdido? A essência. O que nós realmente guardamos a essência? Eu creio que nesses dias é um alerta do Senhor para nós, para todos nessa casa. Jesus está voltando. E Ele espera, Ele não quer perder você, Ele não quer perder a sua casa, Ele não quer perder a sua família, mas Ele tem nos dado sinais. E pessoalmente, cada um na sua individualidade, sabe do que Ele tem falado diariamente. Eu costumo dizer que é como um sinal de trânsito, sabe? Vermelho, amarelo e verde. É pessoal isso. Sabe aquela situação que você está vivendo e o sinal está apertando ali o amarelo. Atenção nisso. Você está se perdendo no meio do caminho. Você está esquecendo a essência. E às vezes é o vermelho. Mas isso ainda é amor de Deus. É graça de Deus nos alcançando quando nós nos perdemos pelo caminho. Porque Ele não quer nos perder. Faz sentido isso para alguém aqui nessa noite? Eu vou ler rapidamente com vocês, para a gente ganhar um pouco de tempo. Se você quiser, você pode abrir aí no seu aplicativo de celular ou na sua Bíblia. Acerca da primeira vinda de Jesus. Aqui foi falado desde o início, desde Gênesis. Foi encenado de forma tão linda, tão profética. Eu acho que muito mais que linda, profética. Nós vimos a escritura toda diante de nós, de Gênesis a Apocalipse. O propósito eterno de Deus. E na sua primeira vinda, quando Jesus veio, e é uma história que está no comercial, né? Eu sei que o Papai Noel tenta tirar o foco o tempo inteiro, mas está aí em todos os lugares. A Maria, a Virgem, o presépio, né? Bem comercial. Se tornou comercial. A principal mensagem da humanidade se tornou comercial. Na sua primeira vinda como homem, nascido de mulher, Jesus aparece no cenário de Israel. Qual era o propósito da primeira vinda? Mas eu sei, mas o problema é que nós sabemos muito, mas o óbvio precisa ser dito e vivido nesses dias. A igreja precisa voltar a viver os fundamentos básicos e principais do evangelho da fé. Porque nós sabemos, mas nós não praticamos. E na sua primeira vinda como homem, Jesus vem para trazer redenção e remissão para a humanidade. Você pode repetir assim comigo: redenção e remissão. Redenção fala de resgate. Fala assim comigo: redenção é resgate. E falar assim comigo: remissão é perdão.
é pagamento da dívida. Então, quando Jesus vem na sua primeira vinda, Ele vem para resgatar o que havia sido perdido pelo primeiro Adão. E não só para resgatar, Ele vem pagando a dívida. Ele vem trazendo perdão a mim, a você. E Ele vem para restaurar a autoridade que havia sido perdida por Adão no Éden. Ele vem para restaurar essa humanidade, dar a nós a mesma autoridade. E aí você vai lendo Atos e tudo que aconteceu com a igreja na restauração da autoridade que Deus devolve aos filhos. Ele vem para trazer redenção, remissão e restaurar a autoridade perdida. Eu não sei se isso já fala na sua vida. Talvez você fazendo uma retrospectiva do seu ano, olhando para 2024 e pensando: que áreas eu preciso ser resgatado? A gente canta, tem uma canção que fala: me resgata, me encontra onde eu me escondo, né, Fábio? Me encontra. Quantos lembram do dia que se entregaram a Jesus pela primeira vez? Olha, eu me lembro daquele dia, eu me lembro do lugar. Mas a gente perde coisas no meio do caminho. Mas Ele está dizendo: ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda estamos no ano aceitável do Senhor. A graça salvadora do Senhor está sobre nós. Ele tem falado com você na sua casa. Ele tem te dado alertas. Ele tem te dado sinais, como aquelas virgens, como a sua noiva, como a sua igreja que nós somos. O que em nós precisa ser resgatado nesses dias? O que em nós precisa voltar ao lugar do perdão, que é remissão? E que lugar nós perdemos a nossa autoridade que Jesus resgatou na sua primeira vinda? Que áreas? Às vezes são coisas simples do nosso dia a dia, que Ele está falando: eu quero que você volte a ter autoridade, porque eu te dei autoridade. Eu te dei autoridade. Não vou ler com vocês, já falei para a gente abrir, mas eu vou ganhar tempo. Em Efésios 1:7 fala: no qual em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E Colossenses 1:13, aí sim, abre comigo rapidamente para a gente já caminhar aqui para o encerramento. Colossenses 1, versículo 13 ao 23, você que está de casa também pode abrir. Colossenses 1, do 13 ao 23. Aqui o apóstolo Paulo falando à igreja, ele diz no versículo 13, que Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero te convidar nessa noite a lermos esses textos que nós tanto conhecemos, mas pedimos ao Senhor nesses dias, em meio à correria dos dias que nós vivemos, e olhando para o nosso 2024, fazendo uma retrospectiva: Senhor, dá-me revelação dessas palavras que ficaram perdidas no meio do caminho. Que saia daqui e desça para cá. Vamos ler juntos mais uma vez com entendimento e revelação, amém? Versículo 13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, o resgate e o perdão dos pecados. Versículo 15. E Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Eu não sei você pode olhar para a sua vida, não sei os desafios que você tem, as dores que você viveu esse ano, mas traz isso com entendimento.
Ele é o princípio de tudo. Ele sabe o fim desde o início. Nele tudo subsiste. Mas e essa situação e isso? O que eu vou fazer? Nele tudo subsiste. Que possamos como igreja voltar para Ele. Vamos continuar lendo versículo 18. Ele, Jesus, é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, falasse comigo, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, Ele é o verbo de Deus. Nesses dias nós como igreja, no nosso dia a dia, você no seu trabalho, quando você voltar para a sua segunda-feira, nós precisamos voltar e falar: Senhor, me leva para a origem. Me leva para a origem pelo qual eu fui chamada, eu fui chamado, eu fui criado. Qual é o meu verdadeiro sentido de vida? Faz sentido isso para alguém? Só caiu o som aqui, se alguém puder me ajudar. Mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo a parábola das 10 virgens. Fica como dever de casa, Mateus capítulo 25, quando Jesus nos deixa essa parábola. Tem um versículo que eu vou ler, você não precisa abrir. Mateus capítulo 25, versículo 10 diz o seguinte, só presta atenção aqui, por favor. Me dá um pouco da sua atenção. Versículo 10. E saindo elas para comprar. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Só, acho que eu perdi aqui. E saindo elas para comprar, as noivas loucas, quem disse isso foi Jesus. É uma parábola dita por Jesus, e as chama de loucas. E ele diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Você pode repetir assim comigo: bodas. E as prudentes, que em meio à correria dos dias, mesmo com tantas distrações e ocupações, escolheram a melhor parte, porque a todas foram dadas a mesma coisa, mas algumas escolheram: eu sei que eu tenho uma vida tão corrida, uma agenda tão cheia, mas eu não vou me esquecer do que Ele fez por mim. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, Ele é a minha vida, porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Essas virgens prudentes, elas entraram para as bodas do Cordeiro. E para a gente encerrar, abra comigo rapidamente a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 1. Nós vamos ler juntos esse texto profético para esses dias. Apocalipse 19, versículo 1. Então nós entendemos que na sua primeira vinda, nosso Senhor Jesus vem para trazer redenção, que é resgate, e remissão, que é perdão, pagamento da dívida, e também restaurar a autoridade perdida por Adão. E nos fazer entender quem realmente Ele é. Mas na sua segunda vinda, como nós profetizamos com arte aqui nessa noite, que Ele vem, você pode declarar: Ele vem. O que Ele virá fazer na sua segunda vinda, na segunda vinda de Jesus, Ele virá reinar. Fala assim comigo: reinar e exercer a sua plena autoridade. Na sua primeira vinda, Ele vem restaurar e nos dá autoridade. Toda a autoridade eu dou a vocês. Lembram de Mateus capítulo 28?
E na sua segunda vinda, quando nós cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o que Ele virá fazer? Reinar sobre a terra. É um tema escatológico muito amplo. Mas acima de tudo Ele vem reinar e executar plenamente a sua autoridade e justiça sobre a terra. Em Apocalipse 19, versículo 1, vamos ler juntos aí para a gente caminhar aqui para o encerramento. Depois dessas coisas eu ouvi no céu uma voz de numerosa multidão dizendo, à medida que nós estivermos lendo esse texto, eu queria pedir se vocês podem ficar de pé. Mas traga a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia de aplicativo, segura ela aí. Vocês estão lendo aqui atrás também, né? Fique de pé no seu lugar um pouco. Vamos ler em reverência, mas com entendimento, e pedindo ao Senhor, dá-me revelação da Escritura. Dá-me revelação da Tua Palavra. Eu não quero me perder no meio do caminho. Eu não quero me perder em mim mesmo. Faz sentido isso, gente? E apontando profeticamente para a sua segunda vinda, onde o Senhor Jesus vem reinar e executar a autoridade e justiça. Vamos ler juntos então Apocalipse 19, 1. Depois dessas coisas, a revelação que Deus traz a João, ele diz, eu ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Versículo 3, segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha assentado no trono. Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos como os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como voz de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E agora sim, eu quero me deter, para a gente encerrar no versículo 7. Alegremo-nos e exultemo-nos e demo-nos a Ele glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, falasse comigo, esposa. Aqui já era alguém que já estava casado. É a esposa do Cordeiro. É a noiva que somos eu e você, a igreja de Cristo. Mas aqui fala, é a esposa. Ela já está casada com Ele. E a sua esposa, a si mesmo, como nós vimos, ela se ataviou. Pois foi-lhe dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que estão chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas palavras verdadeiras de Deus. Nós vimos que aquelas virgens prudentes, depois de tudo que elas passaram, tendo as mesmas, vivendo junto com as loucas, chamadas por Jesus de loucas, elas foram chamadas, depois de ouvirem a voz do seu amado, elas foram convidadas a estarem na ceia das bodas do Cordeiro. E esse texto profético de Apocalipse 19, como nós lemos juntos, ele fala, bem-aventurado, felizes, estão na frente aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E qual deve ser o nosso posicionamento nos dias em que vivemos? Quando cantamos, e muito mais do que canções que saem dos lábios, mas canções que saem de uma vida e do coração. Esse é o nosso desafio. Que as minhas canções não saiam só dos meus lábios,
mas que saiam do meu coração e de um clamor da minha vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem reinar, toma o teu lugar. Qual deve ser a nossa postura nesses dias? Sim, deve ser clamar, Maranata, reina sobre mim hoje, para que quando você vier na sua segunda vinda, eu possa estar preparado e possa entrar junto com você na cidade pelas portas. Eu quero ouvir você me chamar pelo nome. Eu quero ouvir, você pode fechar um pouco os seus olhos aí no seu lugar, vocês que estão aí atrás, você que está na sua casa, feche os seus olhos um pouco nessa casa. Se você puder, levante suas mãos aos céus e comece a falar com Ele, com as suas próprias palavras. E começa a dizer: vem Jesus, toma o teu lugar hoje. Reina hoje, começa a dizer com as suas palavras: reina sobre o meu casamento, reina sobre os meus filhos, reina sobre a minha saúde, reina sobre tudo que leva o meu nome. Reina hoje, toma hoje o teu lugar. Resgata o que precisa ser resgatado, perdoa o que precisa ser perdoado, restaura a autoridade que precisa ser restaurada nesses dias, porque eu sei que você está voltando e eu quero estar preparada com atos de justiça, com atos de justiça como uma noiva. E essa noiva, como nós lemos aqui em Apocalipse 19, ela tem responsabilidade, porque ela a si mesmo se ataviou. Ela não esperou por ninguém, ela a si mesmo se ornou, se preparou. Ah, mas a culpa sempre é de alguém. Não fica nesse lugar não, porque Jesus está voltando. Sai desse lugar. Você que está em casa, vem ser igreja aqui junto com a gente. Não fique nesse lugar de procurar o culpado, porque o texto diz que a esposa a si mesmo se ataviou, se preparou com responsabilidade, porque ela sabia que o seu rei estava voltando. E essa é uma reflexão que eu e você precisamos voltar para nossa casa e falar: que áreas eu preciso colocar em ordem? Quais são as áreas que eu preciso colocar em ordem? Eu sou tua noiva, eu sou teu noivo, eu sou a tua igreja. Feche os seus olhos um pouco mais no seu lugar. Eu queria que nesses minutos que nós temos, você fizesse a sua oração e a sua reflexão. Aproveite esse final de ano e, olhando profeticamente para 2025, faça a sua reflexão das áreas que precisam ser resgatadas, das áreas que precisam ser colocadas no seu lugar nesses dias. Pai, nós como igreja, eu oro: venha o teu reino sobre nós, porque foi assim que Jesus apareceu no cenário de Israel, dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E nós sabemos que quando o teu reino vem, Ele coloca em ordem todas as coisas. Ele abala aquilo que precisa ser abalado, para que o inabalável permaneça. E nós nessa noite, como filhos e filhas, clamamos: venha o teu reino. Você pode erguer a sua voz e declarar: venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Abala o que precisa ser abalado em mim, para que o inabalável permaneça. Mas eu continuo clamando: venha e coloca tudo em ordem em mim, Senhor, porque eu sou a tua igreja. Quantos entendem essa palavra? E por fim, acerca da volta do nosso Senhor Jesus, nós lemos juntos aqui em Apocalipse 19, que é alegria, não é medo. Ele vai ser um dia terrível para aquelas virgens loucas, mas vai ser um dia glorioso. Fala assim comigo: terrível e glorioso. Assim será a vinda do Filho do Homem. Terrível para alguns e glorioso, porque em Apocalipse 19, como nós lemos, ele diz: exultemo-nos e alegremo-nos e demos glória a Ele, porque os reinos vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. E a nossa expectativa, como deve ser: eu tenho tanta coisa para fazer, eu quero casar, eu quero isso e aquilo. Eu sei que você quer ter netos e eu também, mas nós precisamos entender: coloca tudo em ordem. Mas eu quero que você aqueça o meu coração novamente, se alguma coisa se perdeu pelo caminho, para que eu possa ter expectativa e alegria pela sua volta. Exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. É alegria, é adoração. Faz sentido isso aqui para alguém? Em Atos
1:9, Atos 1:9, não precisa abrir. Quando Jesus sobe aos céus diante de todos os discípulos. Atos 1:9 diz o seguinte: esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, Ele voltará da mesma forma como vocês viram Ele subir. Esse mesmo Jesus voltará. Em João capítulo 14 ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei. Esse mesmo Jesus voltará. Ele voltará. Coloque em ordem o que precisa ser colocado na sua casa, na sua vida. Diga a Ele: resgata-me da onde eu me escondo, porque Jesus voltará. Quantos entendem essa palavra? Se você pode, levante suas mãos lá nos céus, mais alto que você puder. Vamos liberar um pouco nesses minutos que temos adoração ao Senhor. Começa a dizer palavras de adoração, dizer: Maranata, vem e reina sobre mim. Toma o teu lugar em tudo que foi perdido no meio do caminho. Coloca em ordem, coloca em ordem, coloca em ordem, coloca em ordem. Clama a Ele, músicos, homens e mulheres, filhos e filhas. Coloca em ordem, Jesus. Maranata, reina hoje. Reina hoje sobre cada família que está aqui representada. Reina hoje sobre cada família que está na sua casa. Reina hoje, toma o teu lugar, Jesus.